Bem-vindos ao Esquema L, o podcast que explora os meandros da psicanálise de forma possível e acessível, mas sem abrir mão da profundidade e daquele toque de leveza que vocês já conhecem. Eu sou Luzia Zanlucchi e hoje convido vocês para caminhar comigo por mais um tema que atravessa diretamente a nossa clínica, a formação, a saúde mental e principalmente o modo como o sofrimento humano tem sido tratado na contemporaneidade. No episódio de hoje, vamos falar sobre o discurso universitário e a morte da ciência. E quando falo em morte da ciência, não estou falando no fim do conhecimento, nem de um ataque ao saber científico em si. Estou falando de algo mais sutil e talvez mais perigoso, que é a transformação da ciência moderna em um discurso fechado, positivista, que se apresenta como neutro, mas que opera na prática como um discurso de poder. Mais especificamente, vamos falar do que Lacan chamou de discurso universitário e de como ele se infiltra na clínica, nas instituições e nos diagnósticos, e até nas práticas que se dizem clínicas, críticas ou libertárias. Tudo isso logo depois da vinheta. Quando Lacan formaliza os 4 discursos, o do mestre, o da histérica, o universitário e o do analista, ele não está falando apenas de formas de fala, mas sim de estruturas de laço social. Cada um desses discursos organiza o modo como o saber circula, quem fala, quem escuta e o que é produzido como efeito de tudo isso. O discurso universitário é aquele em que o saber ocupa um lugar de agente. É o saber que fala, é o saber que ordena, é o saber que classifica, normatiza, avalia e decide. Nesse discurso, o sujeito aparece apenas como objeto de aplicação desses saberes. Um corpo a ser tratado, um caso a ser enquadrado, um número a ser classificado. O sujeito se torna um prontuário, um conjunto de padrões de comportamento, um laudo, um diagnóstico. E aqui já começamos a tocar em algo fundamental, que é o fato de que quando o saber se autonomiza, quando ele se desloca do sujeito e passa a operar como verdade absoluta, algo da ética se perde. A ciência moderna, especialmente a ciência positivista, construiu sua força a partir da ideia de neutralidade. A crença de que é possível observar, medir, intervir sem que o sujeito do pesquisador, do clínico ou da instituição esteja implicado é o que sustenta essa afirmação. Mas a psicanálise, desde Freud, já nasce como um furo nessa pretensão. Freud mostra que não há saber sem sujeito e que todo saber está atravessado pelo desejo, pela transferência, pela história e pelo inconsciente, inclusive do pesquisador. Quando a ciência se recusa a reconhecer isso, ela não se torna mais objetiva, ela se torna, na verdade, mais violenta. O que vemos hoje, em muitos contextos, é uma ciência que se apresenta como libertadora, progressista, até sensível ao sofrimento, mas que na prática opera como discurso universitário puro. A ciência se traveste muitas vezes de discurso histérico, parece questionadora, parece inquieta, parece crítica, fala em sofrimento, fala em saúde mental, fala em acolhimento, mas no fundo o que ela faz é reforçar protocolos, diagnósticos fechados, manuais, escalas, evidências e normativas que silenciam o sujeito. A histérica pergunta, o que eu sou para o grande outro? Mas o discurso universitário logo responde, você é isso aqui, você é um diagnóstico. Seguido de um código do DSM, trazendo um diagnóstico fechado, uma classificação ou um rótulo. E esse é um ponto muito delicado, gente. Nem todo discurso que se apresenta como crítico, de fato é subversivo. Muitas vezes o que nós vemos é apenas o saber se reorganizando para continuar exercendo um poder sobre o sujeito. Na clínica, os efeitos disso são muito claros. Pacientes chegam já nomeados por diagnósticos que funcionam como identidades fixas. Chegam dizendo, eu sou isso, meu transtorno é esse, meu problema é aquilo. Não estou dizendo aqui que o sofrimento não exista, gente, nem que os medicamentos não tenham o seu lugar.
Mas quando o saber científico coloca como resposta total, ele mata a pergunta. E onde não há pergunta, não há inconsciente em trabalho. A psicanálise não entra na clínica para disputar quem sabe mais. Ela entra para reorganizar, recolocar o sujeito no centro da cena, para sustentar a pergunta onde o saber universitário quer fechar. O discurso universitário não suporta o não saber, e a psicanálise vive dele, minha gente. E quando nós falamos em morte da ciência, estamos falando dessa ciência aí, que morre exatamente quando se fecha em si mesma, quando deixa de se interrogar, quando se transforma num dogma. Uma ciência viva é aquela que aceita os seus limites, que se deixa atravessar pela ética, que reconhece que há um humano que escapa a qualquer mensuração. A psicanálise não é contra a ciência, ela é contra a ilusão de totalidade científica. E o pior é que no campo das formações de psicanálise, os efeitos desse discurso universitário também são evidentes. Formações baseadas em acúmulo de saber, hierarquias rígidas, títulos, certificados e silenciamento da experiência singular produzem analistas que sabem muito, mas que escutam pouco. Quando o saber se transforma em capital simbólico, ele deixa de servir à clínica e passa a servir ao ego. Lacan já alertava, o analista não é aquele que sabe, mas é aquele que sustenta um lugar vazio, para que o saber do sujeito possa emergir ali. E isso é profundamente incompatível com o discurso universitário dominante atualmente. Sustentar a psicanálise hoje, então, é sustentar uma posição ética de resistência. É recusar a redução do sofrimento a meros protocolos. É apontar a neutralidade da ciência como uma ficção. É recusar o saber que cala, classifica e apaga o sujeito. É lembrar o tempo todo que onde há sujeito, há divisão, há conflito, há história e há desejo. E isso nenhuma ciência positivista dá conta de eliminar. Talvez o nosso trabalho enquanto analistas seja exatamente esse: manter viva a pergunta em um mundo que quer respostas rápidas, sustentar o furo num discurso que quer totalidade. Porque quando a ciência se fecha, ela morre, pessoal. E quando o sujeito desaparece, o sofrimento se multiplica. Que a psicanálise siga, então, sendo esse lugar incômodo, mas ético e necessário, onde o saber não manda, mas escuta. E se você gostou desse episódio, compartilhe com quem também se inquieta com os rumos da saúde mental e da clínica hoje. Siga o nosso podcast Esquema L e acompanhe o Instituto Café com Vinho e Psicanálise no Instagram, no YouTube também, para conhecer a nossa formação ética e responsável e também para acompanhar os nossos eventos gratuitos. E não deixe de participar do nosso Vinho com Debate, onde seguimos transformando teoria em encontro, palavra em troca e escuta em compromisso. Bom, é isso, minha gente. Um beijinho e até o próximo episódio.